Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil. Quero abraçar demais a você que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, acompanhando a nossa programação. Você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Governador Valadares, na região leste de Minas, e Patinga, no Vale do Aço, Juiz de Fora, na Zona da Mata. Se você não ouviu a sua cidade aqui, você pode acompanhar a nossa programação também pelo YouTube, youtube.com/canal Viver Brasil. Você assiste a esse e a tantos outros programas que por aqui passaram. A gente está discutindo hoje o metrô de Belo Horizonte, que tem uma novela aí pela frente, 30 anos em que se fala de uma nova estação, aliás, desde 2000, não tem nada, como disse aqui o Ataíde, que está nos visitando aqui hoje, fazendo essa entrevista super importante, Luiz Antônio Ataíde, vice-presidente da ACEMINAS, presidente do Conselho de Infraestrutura da ACEMINAS. Queria que a gente falasse sobre essa questão do metrô, Ataíde, 2023. O que a gente pode esperar, então, de cenas dos próximos capítulos? Uma vez passado esse processo aí, a gente conseguir passar as mãos do governo estadual e aí a gente ter a possibilidade de fazer algo para já ter algo mais concreto. O que a gente tem de concreto a partir de agora? Então, como eu já tinha feito um registro, os recursos para fazer a expansão física, as obras de superestrutura, elas já estão totalmente disponibilizadas, de imediato. Elas não vão ser disponibilizadas. Os recursos federais, como disse, já estão em caixa, mas os 440 milhões do governo do Estado de Minas Gerais, também já separados, destacados, que vieram daquela conta de compensação de Brumadinho, né? E já também destacados para fazer a contrapartida dos recursos federais. E mais 500 milhões por parte do concessionário, que será já com os trens. O que nós temos pela frente e que nós esperamos que esse processo ele flua bem com o concurso de todas as forças políticas, pelo papel e importância que tem o metrô, né, na questão da mobilidade urbana para o Belo Horizontino, para a região metropolitana de Belo Horizonte, porque isso certamente vai ensejar uma expansão, um outro tempo aí do próprio metrô de Belo Horizonte, é que esses investimentos eles venham serem concluídos em 3 a 4 anos. Uhum. Né? Mas não significa isso 3 bilhões e 200 milhões de obras. Né? Injeção de recursos na economia pelos investimentos que tem pela frente. Uhum. Isso é relevante. Né? E evidentemente que isso vai ensejar uma motivação do como vai ficar essa configuração do traslado das pessoas. Né? Inquestionavelmente vai se ver como vai ficar a Avenida Amazonas, porque nós vamos tirar aí 250 mil pessoas no dia a dia na Avenida Amazonas, que sabe a hora que sai, mas não sabe a hora que chega, né? Dependendo do tráfego, dependendo das condições climáticas, enfim. Né? Então isso vai trazer previsibilidade para as pessoas e vai, sem dúvida nenhuma, valorizar regiões que estão ao longo da linha até o Barreiro. O Barreiro certamente vai ter, na realidade, um renascimento. Agora, essa questão do renascimento do Barreiro é super interessante, porque o Barreiro, eu acho que ele é independente, criou uma independência a partir da falta do metrô. Quando ele tiver o metrô, aí vai crescer ainda mais a possibilidade. Agora, para ser um pouquinho de advogado do diabo aqui da história, a gente tem pessoas que defendem a privatização, pessoas que são completamente contrárias e isso é democrático. O que não pode acontecer na visão da ACEMINAS, na sua visão, para que a privatização do metrô não se torne um imbróglio ainda maior no que diz respeito, porque ninguém aguenta mais 30 anos ninguém aguenta. Você imagina um processo que não houve nenhum tipo de questionamento, né? Ele foi um processo o mais transparente possível, já inclusive com um retardo enorme de mais de 15 anos. Né? Então imagina retardar isso mais 1 ano, 2 anos por alguma questão, alguma arguição jurídica, que ao nosso juízo não há por que ter essa argumentação, essa arguição jurídica, porque foi um processo, desde o início, absolutamente transparente. Então, o que a Associação Comercial Cibate está exatamente tentando positivamente entrar nessa discussão é exatamente para buscar uma linha de convencimento de não se sobrestar
a implantação do metrô a partir do passo seguinte, que seria a assinatura do contrato. Essa questão ela está no debate público de quem realmente tem grupos políticos que não defendem a privatização, não querem o setor privado naquilo que se imagina para o setor público, mas eu acho que isso é uma questão vencida, isso ficou lá no século passado. Hoje nós temos um novo marco do saneamento, não é? Olha as rodovias, portos, aeroportos, o aeroporto de Belo Horizonte já está concessionado, a Pampulha já está concessionada. Por que não, na realidade, dar celeridade e mais previsibilidade ao serviço? Porque quando é um serviço contratado, o rigor para a qualidade do serviço e a previsibilidade ela é muito maior. A sociedade pode cobrar mais e, evidentemente, aqui não é uma preferência para o setor privado. Aqui, na realidade, é um desaguadouro natural em que o setor privado pode cumprir um serviço público, mas com uma oferta privada. E disso nós precisamos mais dessa dinâmica em Minas Gerais. Nós estamos atrasados um pouco disso no Brasil. E falando ainda de governo federal e falando dessa situação toda envolvendo aí a nova presidência da República, um novo caminho, logo no ato de posse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou descartando qualquer possibilidade de privatização de empresas públicas do governo. Isso, de certa forma, mostra um posicionamento no que diz respeito à privatização. No entanto, o governo voltou atrás na questão do metrô de Belo Horizonte, foi colocada uma coisa bastante imposta de que não vamos discutir isso, depois voltaram atrás. Vamos chegar num denominador comum? Minas Gerais pode ser talvez o início de um denominador comum na questão do metrô para resolver outras questões em que a privatização está ainda amarrada, na sua visão? Olha, essa é uma boa colocação, mas eu queria fazer uma observação aqui de fundo e 36 anos de serviço público, ainda que tenha sido uma posição do Partido dos Trabalhadores solicitando ao presidente que, na realidade, não leve adiante a privatização, que, de fato, nós tenhamos aí a não conclusão do processo de privatização, eu acredito que o presidente Lula é um homem muito pragmático. E o presidente Lula tem apreço pelos mineiros. Ele tem muito apreço pelos mineiros. Sabem que não vai faltar a Minas Gerais o presidente Lula para levar adiante esse processo da concessão e privatização do metrô. Porque sabe que isso tem a ver com a prosperidade de Belo Horizonte, tem a ver com a qualidade de vida de Belo Horizonte, tem a ver que esse processo, inclusive, já passou por uma administração do PT que é o mesmo projeto. Então, eu acredito que o seu olhar, já foi presidente da República, está de volta à presidência da República, ele terá, sem dúvida nenhuma, a percepção e certamente a consciência de fazer com que esse processo não seja obstaculizado. Eu acho que o presidente Lula vai aprovar esse processo. Ataíde, é mais uma torcida ou uma análise? Tem um pouco de torcida aí no Tem de torcida, mas tem de convencimento pelo ganho que se tem para Minas Gerais, né? E eu, assim, creio, na realidade, na boa vontade de servir e na boa fé dos políticos que vê que aquilo tem a ver com a qualidade de vida dos belo-horizontinos. Isso é mais do que esperado. Isso é uma dívida. É uma dívida que tem o governo federal para com os mineiros. Então, isso precisa rapidamente ser resolvido, que, de certa forma, nosso juiz já está resolvido, todos os passos realmente se concluíram. Nós tivemos o leilão, né? O leilão foi um sucesso e temos agora pela frente a assinatura do contrato. Se Deus quiser, eu acho que dentro de 2 anos nós estamos rodando nas novas linhas do metrô de Belo Horizonte. É mais do que uma expectativa. E falando sobre essa questão do desenvolvimento da cidade, e esse número é interessante, né? 250 mil pessoas é o número que a gente trabalhou aqui, mas a gente for pegar um número... Professor Osias Batista, que é da mobilidade, professor Francisco Forró, que também é da mobilidade, esses especialistas do trânsito. Eu me atrevo a falar muito de trânsito, porque eu tenho 9 anos que sou repórter de trânsito no Rádio Belo Horizonte, então acompanho o trânsito. Amazonas, Raja Gabalha, Nossa Senhora do Carmo, Avenida Antônio Carlos, Cristiano Machado, são vias que não suportam mais tantos veículos passando por lá.
Se a gente juntar isso com o anel rodoviário, que é um grande problema, a gente tem mais ainda uma estrada que não está preparada para tanto volume de veículos. Se a gente tem o metrô e a gente pensa no rodoanel, que é uma realidade também, aí uma disputa difícil de ser resolvida, porque passa por muitos municípios, mas o dinheiro existe, a situação existe, ou seja, tem meios para isso acontecer. A gente pode falar aí em novos tempos mesmo, uma década promissora no que diz respeito à mobilidade e, ao mesmo tempo, qualidade de vida, economia, bem-estar? Olha, isso aí, Fabiano, é mais do que uma expectativa. Isso é uma aposta e uma luta que já vem de muito tempo com relação a essa questão da mobilidade de Belo Horizonte, a sua integração com a região metropolitana de Belo Horizonte. Belo Horizonte sempre foi um pouco egoísta com o restante da região metropolitana. Está precisando integrar mais, porque os serviços, na realidade, eles precisam serem complementares. O metrô vai ter um papel muito importante e o ponto que você colocou, extremamente importante, que é o novo contorno metropolitano. O atual tem 60 anos, é do tempo de Getúlio Vargas. Pois é. Né? Imagine agora que nós já temos o contorno metropolitano, que é uma obra estadual, já está concessionado, uma empresa italiana ganhou. Na medida que nós tenhamos o contorno metropolitano funcionando, que não passa no município de Belo Horizonte, ele é todo fora do município de Belo Horizonte, nós certamente teremos um papel extremamente importante e que vai caber à Prefeitura de Belo Horizonte. Tenho certeza que o prefeito Ford deve estar debruçado sobre isso, é que o atual anel rodoviário vai ser a principal via de vertebração que vai ligar 26 bairros por fora, que vai desafogar essas vias. Né? Certamente vai ser todo retrofitado. Então, o que se precisa? Porque hoje as distâncias não são mais medidas por quilômetro. As distâncias são medidas por tempo, por minuto. Exato. Por minuto. Então, isso tem muito a ver, vamos supor, é o assunto número 1 hoje da qualidade de vida das pessoas. Quando se calcula aí o novo metrô, até pegando, só falou 26 minutos. 22? 22 minutos, errei 4 minutos. Gente, vocês já pensaram nisso? Hoje, a pessoa que sai da região do Barreiro e pega um ônibus na estação, que é um assunto também interessante, as estações são um bom case, e sai para a região de Venda Nova hoje, vai demorar aí 1h20, 1h30 de ônibus pegando todos esses problemas e não tendo nenhum destaque, nenhum acidente, nada. A gente está falando de 22 minutos da estação Barreiro para a estação Venda Nova, cortando a cidade, ou seja... Vamos ter uns 2 minutos de baldeio na estação do Calafate, mas ele é previsível também, tá? Dentro do trem é isso, 22 minutos. Gente, bom demais, né? Começar o ano falando aqui sobre uma questão positiva. 2023 talvez não seja um ano que a gente tenha o metrô funcionando, mas seja um ano que as coisas vão melhorar bastante para a gente pensar em, de repente, 2025? Metrô pronto 2026. 2026. Mas tem que começar já. Se não começar agora, nós não teremos. E é essa a grande aposta que nós esperamos que realmente esse contrato ele seja assinado e vamos para os trilhos, né? Novos trilhos para Belo Horizonte. Luiz Antônio Ataíde, vice-presidente da Seminas, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Foi ótimo esse papo aqui sobre o metrô e que traz um pouco de afago aí à cidade que está precisando muito de mobilidade. De ânimo e de bem-estar, né? As pessoas, isso sem dúvida nenhuma, tem um denominador comum que é prosperidade. Vai dar tudo certo. Vamos ter calma, a turma está chegando aí, é o novo presidente da República, o novo governador que recém pegou o segundo mandato, um novo prefeito também que está há pouco tempo no mandato, ou seja, vamos pensar aí que essa turma política vai fazer alguma coisa e que vai resolver a situação. Gente, quero agradecer demais a você que nos acompanhou nesse programa de hoje. Gostou do que a gente falou aqui? Compartilhe aí para mais pessoas, passe esse material para mais pessoas poderem acompanhar, acesse o nosso canal e a gente volta numa próxima edição. Valeu!